Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bio e Mais. Hoje nós vamos estudar as pteridófitas, as plantas vasculares sem sementes. Você vai aprender dicas e informações sobre o ciclo de vida, o modo de vida e a importância de um dos grupos mais fascinantes aí no que diz respeito à jardinagem. De repente você pode até se dar bem com essas dicas. Gostou da ideia? Então deixe seu like enquanto roda a vinheta. Então vamos às principais características das pteridófitas. E a grande novidade evolutiva desse grupo é a presença de vasos condutores. Esse grupo de plantas apresenta xilema e floema, são dois vasos. Xilema, o vaso que vai levar água e sais minerais da raiz até as folhas. E o floema, o vaso que vai transportar substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese da folha para todas as partes da planta. Isso facilitou muito a vida no ambiente terrestre. Além disso, também a presença de lignina nos tecidos dessa planta permite uma maior rigidez das suas células, portanto facilitando a vida no ambiente terrestre. Outra novidade em relação às briófitas é o esporófito ser dominante no ciclo de vida. Na alternância de gerações, a planta passará a maior parte de seu ciclo de vida na forma de esporófito, ou seja, diploide. Daí você deve lembrar o seguinte: nessa fase a planta produz esporos. Então é muito bom comparar, que nas briófitas você tinha um esporófito único com uma única cápsula, agora você tem um esporófito ramificado. Então a ramificação aqui se dá da seguinte maneira: a diferenciação corporal das samambaias se dá a partir já da divisão raiz, caule, você vai ter raiz, caule e folhas verdadeiras. Então vamos detalhar mais um pouquinho essa diferenciação corporal. Nas samambaias, você vai ter a presença de caule verdadeiro. O caule na samambaia é chamado rizoma. Por exemplo, aqui na davalha, essa espécie de samambaia bem conhecida aí na jardinagem, você vai observar que o rizoma dela, ele tem a aparência de ser um pouquinho peludo. Essa estrutura aqui é característica dessa planta. A davalha é uma samambaia que é também chamada de pata de coelho. Então ela tem essa aparência no rizoma. O rizoma é o caule da samambaia. Ele tem esse nome porque ele é um caule que cresce subterrâneo ou superficialmente ao solo. Então você tem aqui horizontalmente ao solo um caule chamado de rizoma. Então esse é um caule verdadeiro, tá bom? Então você tem também nas samambaias raízes verdadeiras, que aqui a gente não vai arrancá-la para mostrar, mas essa planta tem raízes verdadeiras. E, lógico, a parte mais visível e mais atrativa dessas plantas são as suas folhas. Por exemplo, aqui no asplênio, você tem uma folha simples, uma folha laminar. Esse é um caso raro entre as samambaias, de apresentar folhas assim, como o asplênio. Mas aqui na samambaia típica, samambaia muito conhecida aí nas nossas casas, você tem uma folha composta. E ela é dividida assim, por essa peça central chamada raque, e cada estrutura dessa aqui é chamada de folíolo. Então nós temos uma divisão da folha, que também é chamada de fronde. A folha da samambaia é dividida em raque e folíolos. É justamente sobre isso. Na estação reprodutiva dessa planta, na fase adulta geralmente dela, você vai observar na parte de baixo dos folíolos, como eu vou mostrar aqui, você vai observar pontinhos assim caramelo, marrom, que são chamados soros. Os soros, eles são órgãos reprodutivos. O que seriam eles, assim, por definição, cara? Os soros, eles são um conjunto de esporângios, então equivale àquela cápsula lá, única que tinha nas briófitas, onde acontecia a meiose. Então aqui, o esporófito, ou seja, cada cápsula, ela está num conjunto, e aí elas são cobertas por uma membrana chamada indúzio. Então o nome dessa estrutura é soro. O soro ele é responsável pela produção dos esporos, e a produção é tamanha, que cada soro seria capaz de colonizar praticamente um bosque inteiro ali, geralmente próximo a lugares úmidos também. Porque uma grande diferença dessas plantas para as briófitas é que elas apresentam vasos condutores, e uma grande semelhança entre elas é que as samambaias também necessitam de água para reprodução.
Outra estrutura interessante são os báculos. Os báculos são folhas enroladas, eles vão surgindo assim, você vai ver no detalhe, né? Eu vou mostrar aqui no asplênio, mas você vai poder ver em todas. Ó, báculos são essas estruturas aqui, são folhas jovens, elas são descritas como estruturas de crescimento. Na verdade, elas são folhas em crescimento. Elas surgem aqui no caule, você vê, ó, elas surgem a partir aqui do caule e elas vão se desenrolando e dando origem às folhas, a parte mais visível das pteridófitas. Essas plantas são muito utilizadas e têm grande importância comercial e são muito utilizadas na decoração e no paisagismo. Então seria uma ótima você aprender sobre essas plantas e até dicas de como cultivá-las para quando você for naquele encontro de família, né? Quando a menina vai apresentar o namorado para sua família ou vice-versa. E aí você às vezes não sabe que assunto tocar ali, né, com a família para agradar. E agora eu vou te dar uma dica: plantas, médico, remédio e comida são os temas preferidos nos encontros de família. Galera, gostou dessa aula? Então deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreve. Você vai ter muitas dicas como essas ainda. E não esqueça de ativar o sininho aí ao lado para que você receba todas as notificações a cada vídeo novo. Até a próxima, galera. Fique com Deus.